Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico, gente. Todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo, vocês acompanham aqui. Antes da gente começar, galera, quem ainda não é inscrito, vai no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscreve aí e ative as notificações pra vocês não perderem nada, pra vocês não perderem nenhum vídeo e vão deixando esse likeinho, que o likeinho dá mó moral e é tudo de graça. Tidico, bora pro vídeo porque tem muita coisa. Bora, galera, a começar por Marco Aurélio Cunha, né? Marco Aurélio Cunha deu uma satisfação, deu uma explicação por que não voltou. Por que não votou na última reunião, né? Ele falou que ele acabou de assumir, né, de voltar à cadeira dele de conselheiro faz um pouco mais de uma semana. Então ele tem um período ali, meio que uma geladeira de aproximadamente 90 dias. Isso é uma regra do São Paulo Futebol Clube. Isso é uma regra do clube. Então Marco Aurélio Cunha já coloca, né, mais transparência, mais comprometimento e mais responsabilidade, acho que é com a gestão inteira, juntando a gestão inteira do Casares e do Belmonte que saiu, né? Muito bacana, acho que nós podemos comemorar e torcer pela volta do Marco Aurélio Cunha, né? Eu acho que nada inspira esperança para a volta do Marco Aurélio Cunha, para nós termos um São Paulo diferente. Então eu particularmente gosto bastante dessas interações, dessas novas movimentações, dessa volta, né? Dessa questão que o Marco Aurélio Cunha se coloca de forma ativa no São Paulo Futebol Clube para tirar essa gentalha que está lá, né? Para fazer uma oposição de verdade, real, com nome, com força, para tentar resgatar o São Paulo, porque é como o Marco Aurélio Cunha mesmo falou, o São Paulo está sequestrado. E é muito do que eu falo da questão do Tidico, mas o Marco Aurélio Cunha lá atrás deu uma pisadinha na bola, fez isso, fez aquilo, independente. Neste momento, qualquer nome é melhor, é mais indicado do que essa gentalha que tá lá. Essa galera aí patética que a gente já sabe muito do que eles são capazes. E em paralelo a isso, tem algo que nós podemos comemorar muito. Então, a situação chegou num limite tão grande em relação à administração, à gestão do São Paulo Futebol Clube, que nós vemos a volta do Marco Aurélio Cunha e em paralelo a isso, correndo junto, o Diego Fernandes colocando esses caras, né, pressionando cada vez mais essa gestão, essa diretoria, circulando esses caras. Agora o São Paulo Day lá, né, o SPFC Day, ele colocou na Times Square, lá em Nova York, lá na avenida, na Times Square, lá em Nova York, colocou lá no telão com o Tele Santana lá, ou seja, Diego Fernandes mostra uma grande influência no futebol e um marketing, assim, espetacular, né? O cara, ele trabalha muito melhor com o marketing do São Paulo do que toda a gestão do Aidar, do Leco, do Casares, toda. Ele colocou a camiseta na mão do Ronaldinho Gaúcho, de vários pilotos de Fórmula 1, mostrando ter uma influência muito grande. E agora, em Nova York também, o São Paulo está lá, está sendo visto. Ele faz um barulho muito grande para tentar entrar, né? Porque a verdade é que o Diego Fernandes, ele está de todo jeito tentando entrar no São Paulo formalmente, só que nós já sabemos que a corja, né, essa gente imunda, eles vão ter toda a resistência possível para não deixar um cara do nível do Diego Fernandes entrar. Um cara que quer investir, que meramente quer profissionalizar o São Paulo, que quer melhorar o clube. Então a corja vai fazer de tudo, como nós já sabíamos, vão tentar resistir para um cara igual o Diego Fernandes não poder entrar. Então o Diego Fernandes, ele neste momento trabalha com o que tem. O que o Diego Fernandes tem até agora? Nada. Ele tem reuniões lá para março, ele tem projetos lá para março para apresentar, só que ele faz, né, toda uma pirotecnia, ele usa da influência dele, do nome dele, do lobby, do que ele é capaz para fazer um barulho, para mexer pelo menos com a opinião popular, para pelo menos tentar outro tipo de movimentação, uma vez que
a gentalha, a corja que destrói o São Paulo todos os dias, vai tentar afastá-lo cada vez mais e mais. Galera, vamos pro mercado da bola. Vamos falar de futebol? Vamos. Vamos pro mercado da bola porque tem muita coisa acontecendo. Rodriguinho, neste momento, completamente em aberto. Pode ir pro Botafogo, como pode não ir. Eu acho que ele vai. Ah, Tidico, mas esfriou, tem outros clubes. Tem muita coisa acontecendo em volta disso, mas eu acho que o staff do Rodriguinho, nesse momento, junto do Rodriguinho, tá tentando valorizar cada vez mais o passe dele. E isso faz parte do jogo. Tá certo, tem que falar que tem o Bayer Leverkusen interessado, tem outros clubes e tal. Tem que aumentar a barganha, é isso mesmo. Se o staff do Rodriguinho depender do Casares, da diretoria do São Paulo, o atleta dele, o jogador dele, estará cada vez mais em maus lençóis, né? Principalmente com o elenco do São Paulo, né? Que nós não sabemos se o Crespo vai ficar, vai sair. Nesse momento o Crespo fica, mas nós não sabemos como é que vai ser, se o Rodriguinho vai ser utilizado, não vai, se o Luciano vai queimar o Rodriguinho ou não vai, então tem todas essas coisas que nós sabemos que existe, né? Mas eu acho, te digo, vocês me perguntarem, te digo, o que você acha que vai dar em relação a isso? O que você acha que vai rolar? Eu ainda acho que o São Paulo vai negociar o Rodriguinho com o Botafogo, vai entrar nesse grande rolo envolvendo Pablo Maia e Ferrarese, e aí os outros jogadores do Botafogo que eu vou atualizando aqui pra vocês. Galera, Ferrarese basicamente acertado com o Botafogo. Engraçado como vem as notícias, né? Como vem as coisas, né? Ferrarese já está basicamente acertado com o Botafogo, a priori, a princípio, um contrato de empréstimo em que o Botafogo vai ainda pagar mais pelo Ferrarese. Além de pagar o salário que o São Paulo já paga, é como se fosse uma contratação, né? Além de pagar o salário que já paga pro Ferrarese, vai pagar um pouquinho mais. E já fala que tá tudo certo. Beleza! Beleza, só que não iria envolver valores, né? O Textor deixou claro, o Textor do Botafogo deixou claro que não queria envolver valores. Quando começou lá atrás as conversas de vários jogadores do São Paulo e do Botafogo, é tipo assim, vamos bater rolo. Só que cadê os outros jogadores vindo pro São Paulo? Cadê os jogadores do Botafogo vindo pro São Paulo, sendo que o Ferrarese já está com um pé no Botafogo? Então tem que acontecer alguma coisa em relação a isso. E nós estamos de olho, hein, Casares? Qual que é o tipo de negociação que você vai fazer? Nós estamos de olho porque vocês são inúteis e incompetentes, então não errem em relação a essa grande troca, a esse pacotão que está acontecendo agora entre São Paulo e Botafogo. Galera, pra concluir, o Ferrarese não vai me deixar saudade. Acho que não é um cara tão ruim, acho que é um cara que começou bem legal no São Paulo, nesse momento tava muito mal, mas justiça, né? Vamos falar a verdade. Muitos jogadores, a maioria dos jogadores caíram demais nesse final de temporada do São Paulo com o Crespo. A maioria dos jogadores caíram, né? Caíram muito. Então, dá para atribuir a essa queda de desempenho e de rendimento de todo mundo ao Ferrarese. Hoje não me deixa saudade, não vai me deixar saudades e muito provavelmente no próximo vídeo que eu farei aqui para vocês já devo anunciar o Ferrarese no Botafogo. Para falar também daquele zagueiro Gaston Návila, parece que ficou mais distante do São Paulo. Eu acho muito bom. Eu acho muito bom não trazer esse cara, porque esse cara eram valores entre 22, 24, 25 milhões de reais. Viria por empréstimo com obrigação de compra lá na frente. É um bom zagueiro? Mas é algo muito espetacular? Eu não acho. Eu acho um investimento ruim. Eu acho que você não precisa gastar uma fortuna em um jogador mediano. Não estamos falando do Nesta, do Maldini, do Cannavaro, do Miranda. Se fosse um zagueiro espetacular que chega pra ganhar jogo, um Thiago Silva, pô, você vai gastar 20 milhões no Thiago Silva. Ah, tá mais velho, mas é o Thiago Silva. Aí eu acho que compensa. Agora, gastar uma fortuna dessa pelo Gaston Návila, tudo bem que não ia pagar agora, mas ia pagar depois. A gente sabe que o São Paulo ia comprar, assim como fez com o Ferrarese, assim como quase fez com o Antressoldi. Então eu gosto da ideia do Gaston Návila ficar distante pelos moldes do negócio. Diferente do Danielzinho, que acabou de assinar. O Gaston Návila, se acontecer alguma coisa, porque estava muito próximo. O mercado da bola é isso, né? Muitos nomes falados, muitas reviravoltas, muitas mudanças, muita coisa acontecendo o tempo todo. Gaston Návila estava muito perto de fechar com o São Paulo, nesse momento dá uma distanciada. Mas qualquer atualização eu vou trazer aqui para vocês. Mas muito diferente do Danielzinho,
que está anunciado de forma oficial, acabou de assinar com o São Paulo até 2027, salário baixíssimo. Danielzinho está muito feliz, muito animado para reforçar, para ajudar o time do São Paulo Futebol Clube agora. Adoro a contratação do Danielzinho, porque os salários que vêm do Danielzinho são 380 mil reais, ou seja, se ele jogar muito, muito que bem, se ele jogar mal, se ele não for bem no São Paulo, que, né, tomara que isso nunca aconteça, tomara que ele jogue muito bem, mas se ele for mal, não tem grandes problemas. É claro que a gente quer que todo mundo jogue bem e tal, só que 380 mil, você não é um cara igual o Wendel, que São Paulo paga quase 1 milhão, e o cara não joga nada. 380 mil é um salário relativamente barato pelos valores que nós vemos no futebol, não só nacional, mas mundial hoje em dia. Então eu acho uma contratação muito interessante, porque ninguém sabe se vai dar certo ou errado. Vamos torcer para dar muito certo, e o Danielzinho fez uma baita temporada no Mirassol. Vamos torcer para dar muito certo. Só que se der errado, não terá grandes problemas, porque o investimento é baixíssimo. Um jogador desse nível pode ser muito interessante. E se ele encaixar no time ali com o Marcos Antônio, com o Crespo, e começar a jogar uma barbaridade, vai ser muito bacana, porque ele foi barato. Então um jogador assim, uma contratação dessa, é tudo de bom, principalmente pelo momento que nós vemos do São Paulo. E aí as coisas em relação a isso não fazem muito sentido com os nomes da troca entre São Paulo e Botafogo que nós estamos vendo acontecer. Nesse momento o Vitinho está distante, mas muda o tempo inteiro. É o que eu falei pra vocês. Tidico e o Marlon Freitas e o Savarino, já vou chegar. Vitinho é o mais distante nesse momento, lateral direito, que eu acho que é unânime. Todo mundo adoraria, né? Vitinho foi pro Botafogo com um grande nome, nada barato, e não está rendendo lá. E o São Paulo faz bem, faz certo em pedir jogadores de maior expressão do Botafogo. Todo mundo engrossa o caldo, já falei isso aqui pra vocês antes. Todo mundo engrossa o caldo e valoriza qualquer jogador quando coloca o São Paulo no jogo. Então o São Paulo tem que fazer a mesma coisa. Você quer o Pablo Maia? Você quer o Ferrarese? Manda Vitinho, manda Marlon Freitas, manda Savarino. É isso, nós não queremos. Não queremos jogador rebarba, jogador que tá refugo. Vocês querem titular nosso, então dá titular aí também. Tem a questão do Tuco Corrêa, o atacante que ainda pode chegar no São Paulo, mas o Vitinho, nesse momento tudo pode mudar, mas o Vitinho é um jogador que fica distante. Mas, em paralelo a isso, Marlon Freitas volta para a pauta e o Savarino também. Os dois estão liberados para conversar com o São Paulo. Vimos uma coisa que não dá pra cravar, não dá pra eu chegar aqui e falar 100% pra vocês, porque quando estourou o grande pacotão, a grande troca envolvendo São Paulo e Botafogo, Marlon Freitas e Savarino seriam os dois que de bate-pronto teria falado: não queremos sair do Botafogo, queremos continuar aqui no Botafogo, e não é de vir pro São Paulo ou não, é nenhum outro clube. Só que não dá pra saber se isso é verdade ou não. Eu estou garantindo pra vocês. Estou garantindo pra vocês. E convenhamos, Botafogo, uma SAF do Textor, que há 2 anos, 3 anos era sensação, hoje está em frangalhos. Com todo respeito ao Botafogo, o Botafogo é um time gigante. Não chega nem perto do São Paulo em relação à grandeza, com todo respeito ao Botafogo. Então, pro jogador, o cara não tá no Palmeiras e no Flamengo, que hoje é exemplo de gestão, tem dinheiro sobrando. Então, o cara, pra falar que prefere Botafogo do que o São Paulo, principalmente atleta, jogador, não. As coisas não funcionam assim. Então agora, Marlon Freitas volta pra pauta, uma vez que o São Paulo engrossou o caldo em relação às trocas de Ferrarese e Pablo Maia, praticamente, né? Porque são 2 jogadores que interessam muito. Então, como o São Paulo engrossou o caldo, Botafogo teve que aliviar nesses jogadores que interessavam também pro São Paulo. Por quê? Porque aí outros clubes, como nós sempre vemos, como nós já sempre sabíamos, já estavam chegando no Pablo Maia. Principalmente clubes da Inglaterra, como
é muito corriqueiro para nós são paulinos vermos interesse de clubes da Inglaterra querendo levar o Pablo Maia. Não é de hoje, não é de ontem, é do ano retrasado, do ano passado. Sempre foi assim em relação ao Pablo Maia. Então o Botafogo, para agir rápido, para assegurar Ferrarese, Pablo Maia e talvez Rodriguinho, Botafogo vai ter que correr. Ou seja, Marlon Freitas e Savarino entram na lista de liberados para negociar, assim como o Tuco Correia. Só que o Tuco Correia, o Botafogo quer empurrar de todo jeito pro São Paulo. Eu acho ele um bom atacante. Tem que vir baratinho. Tem que também, esse aí tem que ser um baita do negócio pro São Paulo aceitar, porque eu acho ele um bom jogador. Só que está em baixíssima na carreira. Momento baixíssimo do Tuco Correia, atacante argentino. E aí, o Marlon Freitas volta pra pauta muito forte, só que acabamos de trazer o Danielzinho. Vão ser quantos volantes? Tudo bem, perdendo o Pablo Maia e trazendo o Marlon Freitas, aí fica elas por elas, né? Porque saiu o Luiz Gustavo. Vamos pensar em sai Luiz Gustavo, vem Danielzinho, sai Pablo Maia, vem Marlon Freitas. Aí nós podemos pensar. Mas agora, outro que está liberado também para conversar é o Savarino. Aí eu já adoro. Aí é um jogador que eu gosto muito. Não é um cracaço, mas é um cara muito bom de bola, muito bom jogador que chega jogando. E o Savarino, eu coloco no mesmo exemplo aqui que eu posso citar do Canóbio. Savarino, pra mim, é mais jogador que o Canóbio. Posição um pouco diferente. O Canóbio é mais atacante, mais ponta, um cara mais de beirada de campo. O Savarino, ele é um meio atacante que cai bastante pro ataque também, mas hoje um meio atacante. Só que, o que uma coisa tem a ver com a outra? Que esses caras, eles não param de correr. O Canóbio é um cara que tá fazendo muito bonito no Fluminense e o Canóbio, ele é um cara tecnicamente limitado. Só que olhem o vigor físico do Canóbio. Chega jogando. O Savarino é a mesma coisa. É um cara muito bem fisicamente que seria muito interessante para esse time de São Paulo. Parece que qualquer jogador de qualquer outro clube, de qualquer outro time, corre mais que os jogadores de São Paulo. Então, por essas e outras, o Savarino é um jogador que eu adoraria ver no São Paulo, que é um cara que pode vir agora, que já foi interesse do São Paulo antes, e que eu acho que o mais importante de tudo é um cara chegar e não é chegar e jogar, é chegar e correr, né? Meramente correr, porque nós geralmente não temos isso no elenco de São Paulo. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou sempre apurando, atualizando, trazendo tudo aqui pra vocês em tempo real. O vídeo hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.